Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Nessa nossa série, a gente está falando sobre utilitários no Delphi. Hoje a gente vai ver um bem legal que é o FNC Data Grid. Ele é um recurso, ele é parecido, né, com o DB Grid ali que a gente tem nativo no Delphi, só que com muitos outros recursos bem interessantes que vão deixar a aplicação mais bonita, né? E vai facilitar também a nossa vida na hora de mostrar dados agrupados ali. Vocês vão ver que é bem legal mesmo. Então, a gente já criou também aqui no nosso GitHub um repositório, então basta acessar lá github.com/codefordelphi e escrever data grid lá que já vai aparecer. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Que a gente já fala um pouco sobre ele, ó. Tem vários recursos, alto desempenho, serve para VCL, FireMonkey, Web, exporta nativamente para PDF, HTML, XLS, para Excel, né? Faz Mass Detail de uma forma bem interessante, a gente vai ver aqui depois. A base de código único estão para todas as plataformas que você for utilizar. Tem uma playlist aqui oficial também que mostra vários recursos. Os demos são bem completos, tá? E eu trouxe aqui um demo bem interessante, inclusive esse que está aqui, você pode baixar, utilizar. E eu vou sempre estar adicionando coisas novas aqui nesse exemplo, tá? Conforme eu vou utilizando aqui no meu dia a dia, novos recursos. Então eu vou adicionando aqui, vou atualizando esse repositório. Então já até marca aqui para você acompanhar, já marca uma estrela aqui. Coloquei aqui algumas imagens, tá? Esse aqui a gente vai ver aqui depois, que é o nosso demo, né? Então, olha, para vocês verem como que dá para fazer coisas bem bonitas, né? Você consegue colocar essa questão para expandir aqui, ó, mostrar os detalhes aqui. Você consegue colocar um progress bar diretamente aqui, né? Se você quiser mostrar uma porcentagem, por exemplo, de vendas ou algo assim. Esses cards bonitos, né? Imagens, você já consegue colocar, ó, né? De forma bem bonita. Consegue exportar aqui também de uma forma bem fácil. Vou mostrar aqui o nosso demo, então eu já vou mostrar alguns demos aqui para vocês, para a gente ver o que dá para fazer com ele, e depois eu vou mostrar como a gente baixa, instala e já dá os primeiros passos com ele ali, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiramente o nosso demo, que é o demo que está ali no repositório. Então, se a gente rodar aqui, a gente já vê, a gente está utilizando aqui o file DAC normal e a gente está utilizando o banco SQLite. Então, só se atentem ao caminho aqui, mas no próprio create aqui do formulário, a gente já está passando o caminho relativo, né? Então, quando você baixar aqui o repositório, já vai ao banco de dados, né? Inclusive vai até o binário, se você quiser dar uma olhada ali antes de executar em si o programa. Vamos voltar para ele aqui. Então a gente já está mostrando aqui, ó, Progress Bar aqui, ó. A gente já consegue colocar imagem aqui, né? A gente já consegue ordenar, clicando diretamente aqui, ó, já faz a ordenação para a gente. Isso aqui tudo nativo, basta a gente habilitar esses recursos, a gente consegue buscar aqui, então, o que for igual, o que for menor, eu já consigo filtrar por coluna diretamente aqui. Consegue já exportar diretamente para o Excel, então ele já gera que tudo que está na grid aqui já abre o Excel para a gente. A gente consegue também importar de um Excel, então clicando aqui eu já importo, ele já carrega os dados do Excel aqui para mim. Eu consigo exportar para um CSV, né? Consigo exportar para HTML também aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui na área de trabalho para a gente dar uma olhada. Ó, já abriu aqui, tá vendo? Já traz as imagens aqui, tudo certinho. Aqui eu mostro também como habilitar, né? Ó, posso habilitar e desabilitar a ordenação. Alteração também, então eu posso fazer alteração diretamente por aqui, ó. E ele já vai lançar a alteração para mim lá no banco de dados, né? Posso não permitir essas alterações, posso permitir filtros ou não. Posso zebrar essa grid aqui também, por exemplo. Colocar aqui, ó, já zebro ou não. Mostrar o progress bar ou não. Então, tem várias configurações aqui. E o exemplo, ele já mostra esses recursos aqui e já mostra como configurar também, porque a gente pode sim configurar tudo por aqui, né? Já até traz aqui alguns exemplos aqui, né? Alguns atalhos, né, que a gente está utilizando. Pode fechar até isso aqui, inclusive, para você trabalhar, você não precisa ficar com ele aqui, você pode voltar depois. A imagem é tranquilo, posso colocar aqui aceita a imagem em vários formatos, né? Não só BPM, posso colocar GIF, PNG. Aqui o exemplo também vai estar lá no GitHub, é só a gente acessar e ver tudo certinho, tá? Peguei alguns exemplos que vêm na própria pasta, quando a gente instala o componente, ele traz vários exemplos. Então, por exemplo, vou mostrar algum aqui para vocês. A gente consegue colocar os painéis aqui dentro do próprio DB Grid, eu consigo colocar rádio para selecionar aqui na coluna ó, qual que eu quero, né? Consigo colocar checkbox aqui, consigo colocar progress bar aqui, como a gente já tinha visto lá. Consegue colocar a grid de várias formas, né? Olha, como se fosse um Excel aqui, né? Mesclado. Tem uma tabela aqui no meio, tá vendo? Bem legal. A gente consegue já exportar para um PDF aqui de uma forma bem rápida. Ó. Já abriu aqui o PDF para mim. Já consigo aqui também essa questão aqui, ó, por exemplo, aqui valor default, né? Eu consigo colocar combo box, ó. De uma forma bem fácil, tá, pessoal? Consigo colocar um edit aqui mesmo.
consigo colocar, olha que bar aqui, consigo colocar data, consigo selecionar cor, consigo aqui já colocar aqui os spin aqui pra gente ir mudando, ó, consigo colocar HTML aqui, então consegui uma tag para ficar, um tag de bold aqui, né, vai ficar negrito, coloco um link, aqui também consigo fazer filtros, ó, vários filtros aqui, consigo fazer esses agrupamentos aqui que é bem interessante, pessoal. Ó, vamos ver esse outro aqui. Aqui ele já agrupa, então, ó, Alfa Romeo. Tenho vários Alfa Romeo aqui, ó. Ele já agrupou para mim todos os Alfa Romeos aqui, né, ó. Se eu minimizar aqui, ele agrupou todos, ó. Já faz a somatória aqui. Então, de uma forma bem rápida, bem tranquila mesmo. Consigo expandir todos ou não. Aqui a gente consegue exportar também, aqui, ó, direto para PDF. Aqui a gente consegue colocar vários recursos. Olha só, a gente consegue colocar checkbox aqui, e consigo colocar texto colorido, né? Porque eu estou usando HTML. Aqui dentro consegue colocar várias imagens. Eu consigo só exportar aqui componentes não visuais. Eu consigo fazer essa exportação para aqueles vários formatos. Consigo colocar imagens. Ó, consigo mostrar texto memo aqui ou não. Agora a gente vai em download e a instalação dele e os passos iniciais. Eu vou fechar todos esses programas aqui e a gente já volta. A instalação é bem tranquila, pessoal. Você pode pegar o link tanto aqui no nosso GitHub, tanto na descrição do vídeo. Vou clicar aqui, então ele vai abrir para a gente aqui o site da TMS Software. Vai mostrar aqui para a gente, né, que tem vários detalhes aqui, inclusive lá no final da página tem a documentação deles, ó. Eu tenho alguns vídeos aqui e tudo mais. Então, a documentação é bem completa. Se você quiser saber como fazer qualquer coisa, então você vai achar aqui, tem os menus aqui, né? Então, por exemplo, como ó, você consegue fazer, colocar comentários, ó, e aqui já mostra certinho, ó, mostra o comando, mostra qual que é o evento, né, que você tem que utilizar. É uma documentação bem completa. Vou voltar em cima. A gente pode clicar tanto aqui, Free Trial, ou aqui, ó. E aí ele vai aparecer pra gente. Aqui a gente coloca o nosso e-mail, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, contato@codefordelphi.com.br. Seleciona a versão do Delphi, um download. Beleza? Ele vai iniciar o download aqui para gente e ele manda o serial, né, dessa versão trial nossa lá no e-mail. Então, eu vou colocar aqui para baixar. Vou colocar aqui em download. A gente já tem aqui um utilitários. Eu já tenho ele baixado aqui, na verdade, né? Aí você vai vir aqui, vai baixar ele aqui. Eu não vou baixar, né, porque eu já tenho ele aqui, já fiz isso antes. Deixa eu olhar aqui no nosso e-mail, ó. Chegou aqui a informação, eu clico aqui e aqui está a minha chave, ó, tá? Essa chave para mim utilizar nessa versão aqui. Não tem limitação, tá, pessoal, de uso. Você pode utilizar ele com esse serial que vem aqui, né? Utiliza há um bom tempo já. E não limita recurso, né? Não limita você utilizar ele. Uma vez que você baixou, pessoal, eu vou pegar aqui que eu já tenho ele baixado. Vou vir aqui então, tá lá em download, nossa pastinha utilitários. Ele tá aqui, eu vou extrair então, né? Vou dar um botão direito aqui, extrair aqui. Tá aqui o executável pra gente. Então eu vou dar um botão direito, vou executar como administrador, beleza? Vou dar um next aqui. Vou aceitar os termos. E aqui é onde você vai colocar o e-mail, né? O e-mail que você informou na hora que você pediu para baixar, né? Então aqui você vai colocar o mesmo e-mail, vai no e-mail, vai pegar a chave que veio aqui, ó, e vai colar aqui, né? Aqui ele já trouxe carregado para mim porque eu já tinha feito a instalação. Próximo, tá? Aqui ele mostra essa pasta interessante da pessoal, que é uma pasta onde fica demos, né, por exemplo. Então eu sempre gosto de copiar, né, essa pasta aqui, ó, e vou abrir. Vou colar aqui, por exemplo, ó. Isso, e aqui, se a gente olhar aqui, tem a pasta demos, ó. A gente vem, por exemplo, em VCL, né? E vem aqui, ó, data grid. Aqui eu vou dar um next. Aqui eu falo se é Delphi ou C++, né? Aqui também não precisa mexer. Aqui eu dou um next e espero terminar a instalação. Eu vou cancelar aqui porque o meu já está instalado, ok? Eu vou pedir então aqui para abrir o nosso Delphi e aí a gente já vai ver como que a gente trabalha com ele, né? Nossos primeiros passos com esse componente. Já abri alguns Delphis aqui, pessoal. Vou abrir aqui, então, vou criar, né, um Windows VCL Application normal e já vamos testar, então, nosso componente. Eu vou colocar aqui, então, um data. Ó, é importante também falar, pessoal, que quando a gente instalou aqui, a gente não instalou só esse componente, né? A gente instalou uma suíte de componentes, né? Então, tem vários outros componentes interessantes. Vamos ver se a gente fala de outros em vídeos futuros aqui, que ele instala junto. Então, são ótimos componentes, né? Pode olhar lá na documentação também como utilizar. Mas para utilizar os que a gente quer, basta escrever aqui, ó, data grid, que já vai listar todos aqui. Então, o data grid em si é esse, né? A gente já coloca ele aqui. E como a gente conecta ele com o banco de dados? Claro, pessoal, a gente pode carregar dados nele manualmente, como é feito aqui nesse exemplo, por exemplo, tá? Esse aqui é o Basic, aqui é o grupo, né, dos exemplos básicos, né? A gente tem esse editing aqui. Então, no create do form, olha só,
Aqui é adicionado manualmente, né? Ó, a gente coloca aqui célula, ó, default, combo box, né? Que é o que vai aparecer aqui em cima, ó, tá vendo? Tá? E aqui eu vou colocando os componentes, ó, vou colocando os itens, tá vendo? É bem tranquilo de utilizar, ó. E olha o resultado que a gente tem aqui, né? Tem combo box, edit, tem vários componentes aqui, inclusive HTML, de uma forma bem simples, né? Ó, fiz um laço aqui para carregar depois, ó, né? Ó, como é que adiciona HTML, como que é bem tranquilo. É simplesmente adicionar HTML mesmo e já funciona. Bem legal. Aqui a gente vai pegar do banco de dados. Então, para pegar do banco de dados, eu vou pegar esses três componentes aqui que a gente todo mundo já sabe como utiliza, né? Peguei a conexão aqui, ó. Vou conectar ele, então tá conectando. A gente está pegando aquele banco, nosso banco SQLite lá. Tem a conexão, um FTQuery e o data source. Como a gente liga então o nosso data grid? A gente precisa desse outro componente aqui, ó, data grid database adapter. Então, colocando ele aqui, o próprio o data grid já pega o vínculo com ele automaticamente. Então, basta a gente pegar ele aqui, ó, e vincular ao nosso data source. Somente isso. Pronto, já está ligado aqui, já está funcionando. Ó. Deixa eu até fechar essa conexão aqui, porque SQLite às vezes dá o look no banco, né? Tem que abrir, senão não funciona, né? Vou abrir aqui, pronto. Ok. Ah, deixa eu ver. Faltou eu abrir esse cara, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar tudo fechado e no Create aqui eu vou vir aqui, ó, fdquery.open. Pronto, aí já vai funcionar aqui pra gente. Não vou salvar por enquanto, não. Já carregou todos os dados aqui. Ó. Inclusive, eu posso alterar os dados aqui, ó. Colocar um 2 aqui, dar um Enter, ele já alterou lá no banco de dados. Então, aqui ele já faz essa alteração lá no banco de dados aqui. E claro, a gente pode vir aqui configurar, né? Se a gente não quer que isso seja utilizado, então tem várias propriedades aqui. Lá na documentação mostra certinho o que é cada propriedade, né? Tem vários eventos, né? Vários eventos aqui. Aqui em opções tem coisas bem legais. Então, por exemplo, para a gente ordenar lá, a gente pode habilitar aqui, então a gente vai conseguir ordenar, ó, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui. O filter aqui também, ó, vou habilitar também, então já vai ficar habilitado. Ó. Se eu não quero que se edite mais, é só marca aqui como enable. Desmarco aqui, né? O enable, na verdade, né? Ah, pronto, eu já não consigo editar mais, ó. Agora eu consigo filtrar, ó, que interessante. Então, se eu filtrar aqui, ó, cliente 10, por exemplo, né? Que seja igual, não, que contenha 10. Pronto, já pegou lá pra gente. Eu posso aí ordenar e eu posso, aí, através dos eventos ali, ir trabalhando, né? Para adicionar os dados, né? Como está aqui no nosso exemplo. Então, esse exemplo aqui vocês vão ter acesso, né? Só olhando aqui, ali o que está acontecendo, né? Aqui, por exemplo, usar ordenação, a gente só pegou lá as opções, ó, e marcou, né? O que está no checkbox, por exemplo. Para exportar para Excel, pessoal, ó, como que é bem tranquilo, ó. A gente vai simplesmente pegar esse componente aqui, ó, né? Colocar aqui, ó, XLS Export e passar o nome, ó. Então ele já vai salvar para a gente, já vai abrir o Excel com ele, tá? Eu consigo importar também, tá? Se eu der um importar aqui, ele já carrega uma, uma planilha aqui para a gente, ó. Deixa eu até fazer isso aqui. Ó, vou fechar ele aqui. Vou colocar aqui, ó, importar de Excel, na verdade. Então, ó, já importou os dados aqui para mim. Era uma tabela que eu estava fazendo testes lá, ó, tá vendo? Já pega imagem, já pega tudo certinho. E se eu abrir aqui de novo, né, eu vou fechar aqui e abrir, aí ele carrega os dados para mim do meu dataset. Então, você consegue carregar um Excel aqui, um XLS, de uma forma bem rápida. Você consegue exportar para HTML, eu vou até mostrar assim, né? Consegue exportar aqui para HTML, né? Aquela eu já mostrei, ele vai importar os dados aqui, permite ordenação ou não. E aqui, basicamente, eu estou trabalhando com dois eventos, ó, tá? Tem vários eventos aqui. Estou trabalhando com esse get cell data aqui, tá? Aqui que eu estou olhando, aqui eu estou olhando se a linha, né? Então, aqui o parâmetro que vem a cell aqui, ó, eu posso olhar linha e coluna dele, né? Então, se a linha for maior ou igual que o número de linhas fixas, porque eu posso deixar mais de uma linha fixa, né? Posso deixar coluna fixa nele também. Então, se não for, né, o topo, digamos assim, né, o cabeçalho ali, aí eu olho se é a coluna porcentagem, ó, eu pego a imagem simplesmente dessa forma simples aqui, ó. No outro evento, eu estou fazendo as outras coisas. Então, para zebrar, ó, eu olho, né, se
Se é ímpar, né? Se o resto da divisão aqui for zero, né? Eu olho, né? No caso, se for par, tu coloca o coro ou não, né? É uma forma tradicional que a gente faz para zebrar, né? O DB Grid ali. Aqui também eu olho essa coluna é fixa aqui e deixo negrito. Então aqui, se a coluna for fixa, quer dizer que é o cabeçalho. Então eu posso deixar aqui, ó, coloquei azulzinho, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Coloquei um azulzinho e negrito, ó. Beleza. Aqui eu saio. Então, se você passou aqui, daqui para baixo, quer dizer que não é o meu cabeçalho, são as outras linhas. Então, aí aqui eu olho se é a coluna limite, ó. Se for a coluna limite, eu coloco a cor verde. E aí eu olho se o valor, né? Então, eu consigo pegar o valor dessa forma aqui, ó. Eu consigo pegar o valor, deixa eu até deixar menor aqui, ó. Eu consigo pegar o valor das colunas aqui dessa forma, né? Então, ó, grids, aí eu pego coluna e linha, né? E pego o valor. Então, se o limite aqui, ó, for menor que 2000, eu coloco em vermelho, tá? E se for maior, fica verde, ó. Então, foi isso que eu fiz aqui. A coluna ativa aqui, ó, por exemplo, né? Olha, se for a coluna ativa, ó, eu coloco cor, né? Uma cor do texto. Eu estou colocando a mesma cor do fundo, para que não apareça o texto aqui, né? Não apareça aqui true ou falso. Então, ele acaba não mostrando aqui, ó. A imagem é naquele outro evento que a gente está fazendo. Aqui a porcentagem, se for a coluna porcentagem, por exemplo, que é essa aqui, ó, como é simples para adicionar esse progress bar aqui, ó. Para adicionar esse progress bar aqui, o que que eu faço, pessoal? Quando eu estou aqui, ó, quando eu dou o open, né? Quando eu dou o open aqui, ele chama esse evento aqui, ó, tá? Então ele abre, né? E se estiver marcado aqui, ó, para mostrar progress bar, o que eu faço? Eu venho aqui e adiciono o progress bar. Adiciono o progress bar, tá? E aqui eu coloco ó, add progress bar column. E aqui eu falo ó, qual que é a coluna, né? E qual que é o valor, né? Então eu estou colocando aqui na coluna que é referente, né? Ao meu FD carry, a coluna porcentagem, tá? Então, se eu quisesse que ficasse na coluna 1, eu poderia colocar 1 aqui, não tem problema. Mas essa forma fica dinâmico, né? Então, essa forma não tem perigo de eu ficar colocando em número, né? Então, eu pego o índice, né, da minha coluna a partir do meu FD carry aqui, ó, tá? O índice, na verdade, aqui. O índice a partir dessa configuração aqui, né? Então, aqui você coloca sempre assim, né, para você colocar a coluna aqui. Então, adicionei o proxy bar em todas as colunas, ó, onde for a porcentagem. E depois lá no evento, né, quando a gente está aqui no evento que está preenchendo, né, que está preenchendo a DB Grid, ó, eu olho, né, se for a coluna, né, então olha aqui de novo, ó, né, se o número da coluna for o mesmo índice, né, do campo porcentagem, e aí eu só faço uma verificação aqui para saber se é mesmo, né, se foi setado lá do tipo progress bar, faço esse cache, ele mesmo, né, faz esse cache automático aqui e coloca o valor, que é o valor que está na célula aqui, e aí funciona aqui, aparece o meu progress bar de uma forma bem tranquila. É bem simples de utilizar, pessoal, é bem simples de adicionar as coisas aqui. A documentação ela é bem completa, então tudo que você quiser saber você pode colocar aqui. Então você pode colocar o texto riscado, você pode colocar a cor de fundo, né, numa coluna só. Como vocês viram, você pode colocar HTML, né, você consegue colocar aqui o proxy bar, colocar a cor. Então, aqui vocês vão ver que tem uma infinidade de possibilidades. Então, aqui todos têm exemplo aqui certinho, ó, dos eventos, das propriedades para você utilizar. Você consegue riscar, tá? Então, é uma grid bem completa, pessoal, que eu tenho gostado bastante de utilizar, né? Quis trazer aqui hoje para vocês. Vou encerrar essa aula aqui e a gente fica para uma próxima aula, a gente vê um novo utilitário, né? E seguir aí nessa nossa lista, né, de utilitários, beleza? Aproveita, pessoal, se inscreve aqui no canal, já compartilha com os amigos, ativa o sininho para receber quando a gente postar conteúdo novo e a gente se vê na próxima.